Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente tratou de equilíbrio químico e convenci vocês de alguma maneira, não sei, que o Kc, o Kp é uma marca de uma dada reação reversível cujas concentrações pararam de mudar ao longo do tempo. E aquilo é uma identidade da reação numa dada temperatura. Lembrando que sólidos, líquidos puros não vão entrar nessa expressão do Kc e no Kp você só conta gases. E a gente também viu que a reação que ainda não atingiu o equilíbrio, a maneira como ela vai poder atingir esse equilíbrio, de que forma ela vai atingir esse equilíbrio químico, né? A gente criou o tal do QC, o QP, se for com pressão, o quociente de equilíbrio, né? Quando o Q está menor que o K, a gente tem como decidir, né, como a reação vai evoluir até atingir o equilíbrio. O Q vai mudando, ele vai crescendo, 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 crescendo. Aí o que vai acontecer? Né? Os produtos vão aumentando, os reagentes vão diminuindo, a reação direta está mais efetiva que a inversa. O equilíbrio está deslocado para a direita. Né? Se o Q está maior que o K, o que vai acontecer? O sistema vai evoluindo, evoluindo, vai evoluindo, o que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Vai produzindo mais reagente, consumindo o produto. A inversa, ela está o quê? Mais efetiva que a direta. O equilíbrio está deslocado para a esquerda, certo? Muito bem. Então, dado isso, a gente vai agora pegar um sistema em equilíbrio e vai perturbar esse sistema, né? E a gente vai fazer algumas análises qualitativas a respeito disso, que é uma parte bem interessante, bem bacana do nosso da nossa continuidade de equilíbrio químico aí, certo? Dando uma ajeitadinha aqui, muito bem. Então, vamos lá, vamos pensar a respeito disso, que é a nossa aula de agora, o deslocamento de equilíbrio químico. Então, existe um princípio chamado princípio de Le Chatelier, né? Então, só uma relembrança aqui, né? Quando o sistema está em equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à da inversa, as concentrações ou pressões, quando for gás, né, de todos os participantes permanecem constantes. E se não ocorre nenhuma ação de algum agente externo, ele vai tender àquela situação de equilíbrio, né? Só que se a gente perturbar o sistema, né? A pergunta é, uma vez que eu perturbo o sistema, o que vai acontecer? O sistema sai do equilíbrio e como é que ele vai reagir de maneira a voltar a atingir esse equilíbrio químico? E quem pensou sobre isso foi essa figura aqui, o Le Chatelier. E ele criou, em 1884, o princípio de Le Chatelier. Quando você aplica uma força, uma perturbação em um sistema em equilíbrio, né? Esse sistema tende a se reajustar no sentido de diminuir, ó, até grifei a palavra, diminuir os efeitos dessa força, dessa perturbação. E a gente vai analisar alguns fatores de perturbação. Quais são os fatores de perturbação? A concentração, a pressão, a temperatura e a possibilidade de se colocar um catalisador no sistema, tá? Então, vamos lá. Vamos ver cada um desses efeitos. Então, entenda: diminuir a perturbação. Essa é a palavra da ordem, né? O sistema perturbado, você vai tentar diminuir esses efeitos. Então, vamos começar com a concentração. Então, nós temos onde isso daqui passa a ser interessante. Por exemplo, processos homeostáticos, mecanismo de respiração nosso, o organismo não querendo entrar no sistema de equilíbrio total. Sempre há perturbaçõezinhas para que ele não atinja aquele estágio de equilíbrio e que faça com que isso ocasiona, né, provoca, né, com que o corpo faça processos de hematose do sangue e tudo mais, né? Então, vamos lá. Então, qual que é o efeito?
Imagine, então, que você aumente a concentração do A. Então, o efeito foi perturbar, né? Foi colocar o A lá dentro. Tava tudo constante, daí o cara lá colocou o A lá dentro, né? Por isso a setinha aqui para cima. Eu aumentei a concentração do A. O que que a reação, né, percebe? Ela falou: opa, estão colocando mais A em mim. Tenho mais reagente A em mim. O que que ela vai fazer? Segundo o princípio de Le Chatelier, ela vai chegar e vai fazer o seguinte procedimento. Ela vai pegar e ela vai tentar consumir esse A, minimizar o efeito dessa perturbação. O que que é? Se o cara colocou A, ele vai tentar minimizar esse efeito, que é consumir o A, certo? Mas para consumir o A reação direta tem que ficar mais efetiva que a inversa. Então o equilíbrio vai se deslocar para a direita, certo? Então isso é o ponto, né? Esse é o princípio de Le Chatelier. Muito bem. Então a outra maneira de você deslocar para a direita é a seguinte, né? Desculpa, eu voltei aí o slide, não devia ter voltado, mas a outra maneira, apertei o botão errado aqui, de você deslocar o equilíbrio para a direita é fazendo a seguinte perturbação. Imagine que você consumiu o C. De alguma maneira você tinha lá o C e você tirou o C do sistema, né? O C caiu, a reação percebe essa queda de C, essa diminuição de C. Ela pensa assim: poxa, eu vou tentar repor o C, mas para repor o C, eu tenho que fazer com que minha reação se volte mais à direita, no sentido dessa reposição de C, certo? Então, é mais uma maneira de você deslocar o equilíbrio para a direita, aumentar um reagente ou diminuir um produto. Quais são as maneiras de você deslocar o equilíbrio para a esquerda? Vamos pensar. Então, maneiras de deslocar o equilíbrio para a esquerda, preste atenção nas setinhas. Vamos pensar aqui, ó. Se você diminuir o B, a reação percebe, opa, tá faltando B, né? Essa foi a perturbação. Uma vez que a perturbação foi diminuir o B, nós pensamos assim, a reação vai ter que repor esse B que foi diminuído. Mara, mas qual o sentido de reposição de B? É esquerda ou direita? Você vai para a direita, você vai consumir mais B. Então você tem que ir para a esquerda para repor esse B que foi consumido. Ah, mas eu vou repor tudo que foi consumido? Não necessariamente. Isso é importante, tá? É uma pequena reposição que vai acontecer para o sistema voltar a atingir o equilíbrio, tá? Lembra que essa ideia de Le Chatelier é que a reação ela vai é, tomar um lado direito ou esquerdo, tornar a reação direta ou inversa mais efetiva, no sentido que ela vai proceder para atingir o equilíbrio depois da perturbação. É o que ela tem que fazer para atingir o equilíbrio depois de alguma modificação que foi feita em cima dela, tá? E a outra maneira de deslocar o equilíbrio para a esquerda é aumentar o D. Né? A hora que você aumenta o D, você, né, aumenta esse produto, a reação vai falar: opa, está aumentando meu D aqui, eu vou ter que consumir esse D que você colocou a mais. Então, o sentido de consumo de D é a esquerda, tá bom? Então, esse é o efeito da concentração aí que a gente tem. Agora, fácil e importante uma seguinte observação. A gente pode analisar o efeito, né, da concentração usando dois outros métodos além de Le Chatelier. Dois deles a gente já usou, né? Então, quando você pensa, né, que há uma reação em equilíbrio aqui, vamos imaginar que você tem o A do jeitinho que eu tinha feito aqui, né? Só para a gente comentar um pouquinho, né? Quando você fala que você aumenta o a concentração de A, lembre-se que o equilíbrio ele é determinado quando a velocidade da direta está igual à da inversa. Quando você aumenta a concentração de A, você sabe que a velocidade da direta ela é descrita dessa maneira aqui, né? A hora que você aumentou A, você aumentou o valor da direta naquele instante. Então, naquele instante de tempo, esse sinal de igual que antes indicava o equilíbrio, como houve um aumento de A aqui naquele instante, naquele mesmo instante o VD, a velocidade direta, ficou maior que a inversa, indicando o deslocamento para a direita,
certo? Da mesma maneira, eu podia analisar e posso analisar o efeito não do aumento de concentração, de diminuição, de modificação de concentração pelo QC, né? Quando você tem aqui que o QC ele é escrito, o quociente de equilíbrio ele é escrito dessa maneira aqui, né? Produto sobre reagente, ele tem a forma algébrica parecidíssima, igual, parecidíssima é um jeito errado de dizer, igualzinha ao KC, né? Então, o QC estava igual ao KC. Mas a hora que você, por exemplo, aumentou o A aqui, ó, usar o mesmo exemplo, o que, que aconteceu naquele instante? O QC diminuiu, porque você está aumentando o valor do denominador naquele instante de tempo. O QC ficou maior que o KC naquele instante. E aí a gente sabe que quando a gente tem QC diferente do KC, o sistema se tornou fora do equilíbrio. Então, QC menor que o KC, a gente sabe que o QC ele vai crescendo até atingir o KC. Como é que ele faz isso? Né? A gente já tinha estudado isso nas outras aulas, é um equilíbrio deslocado para a direita também. Né? Então tá tudo amarrado, tudo juntinho, tudo conectado, certinho? Então é bom que você saque isso, que as coisas estão bem conectadas aí e eu espero que você tenha entendido essa primeira ideia de Le Chatelier, tá? Que é o efeito da concentração, ok? E eu tenho uma informação muito importante para você, já, tá? Para você não esquecer. Você mexer com a concentração, você não vai alterar. Olha o que eu estou falando. Não foge, não. Você não vai alterar o valor da constante de equilíbrio, do Kc, certo? O Kc fica constante, ele não muda, tá? E isso é legal, porque uma vez que você muda um destes caras presentes no equilíbrio, você tirou a relação do equilíbrio, você também é capaz de fazer contas com isso da mesma maneira como a gente fazia anteriormente. A hora que você faz a perturbação, atinge a nova concentração de algum ou de vários dos compostos no equilíbrio, você pode estabelecer um novo início. Pensa na tabelinha, né? Um novo início. Aí o quanto vai reagir e o quanto vai ter no equilíbrio, certo? E isso tudo, né? Você tem as suas incógnitas na parte da tabela, que são o quanto vai reagir, o quanto vai ser consumido e vai ser formado. No equilíbrio, que é a diferença e a soma, né? Depende, às vezes é no produto, às vezes no reagente, né? E em relação, usando o início e usando o quanto reage, o início da tabela e o meio da tabela, e preenchendo o final com as suas incógnitas no equilíbrio. E como o KC não muda, você pode fazer a conta e descobrir quais são os novos valores no seu depois da perturbação até o sistema atingir um novo equilíbrio, certo? Então tá tudo amarrado, tudo conectado, tá? O princípio de Le Chatelier é só mais uma ferramenta para você saber como é que a reação vai proceder se para um lado ou para o outro para o sistema atingir o equilíbrio. Certinho? A gente se vê já já, porque tem mais perturbações para ocorrer.